Saudações democráticas a todos vocês, começando mais um Giro das 11 ao vivo aqui pela TV 247, já com o meu primeiro convidado ilustre, Carlos Mink. Sempre uma felicidade recebê-lo aqui. Olha o colete do Carlos Mink. Cadê o colete, Carlos? Mostra pra Aqui, gente. ó. O homem dos coletes, eu falei para ele. Esse é bonito, hein, Mink? Esse é muito bonito. Esse aqui é mexicano. Mexicano. Eu falei para o Mink que eu tenho tantos gorros quanto ele tem de coletes. Aliás, tenho menos, né? Porque eu sei que você tem muito colete mesmo do mundo 94. todo. Quanto? 94. 94. Eu chego lá com gorro ainda. Carlos Mink aqui no nosso Giro das 11. Gente, sejam todos muito bem-vindos aqui para um debate. Hoje essa trinca do Giro tá fantástica. Depois do Mink estará aqui conosco o Reginaldo Nasser para falar do Lula no Japão, dentre outras coisas. Aliás, que bonito, que simbologia o G7 sem Hiroshima, né, Mink? Hiroshima. Acho que é a primeira vez que é lá, não? É a primeira vez. Primeira Olha, vez. eu fiz várias manifestações do Hiroshima Nunca Mais, pela vida, pela paz. Olha, quantas manifestações no tempo com Gabeira, com Sirquis, com a Lucélia Santos. Tivemos em Angra, tivemos na porta do consulado americano aqui no Rio. Levamos essas bandeiras quando chegaram porta-aviões americanos das Operações Unidas com mísseis nucleares. Eles não reconheciam, mas não negavam. Mas a gente descobriu a lista, um por um, dos tipos de Tomahawk que eles levavam, e levamos o afoxé Filhos de Gandhi para a porta do consulado com Hiroshima Nunca Mais. Isso aí, idos do quê? Dos anos 70, 80? Não, os anos 80, 90. Anos 80, 90. 90? Anos 70 eu estava preso ou exilado. Você estava preso exilado, é verdade. Eu cheguei de volta para o Brasil em dezembro de 79. Essas manifestações, no tempo do PV e depois do meu mandato, começaram em, digamos assim, 84, 85 e foram até o final da década de 90. Aí nunca mais apareceram também esses porta-aviões nucleares com bombas com ogivas. Não sei se foi por causa das nossas manifestações, mas nós chateamos bastante. Chatearam bastante, é imprescindível isso, né? O Mink, que história fantástica. Você chegou no Brasil junto com o Brizola, com o Betinho, Sim, praticamente mesma no mesmo época. momento. Mesma época. Com anistia, né? Final dos anos 79. Eu cheguei no mesmo avião que o Sirquis, o Gabeira chegou um pouco antes e foram voltando nossos companheiros. Você estava onde mesmo? Bom, eu passei por vários países, fiquei quase 10 anos banido, exilado, mas no final eu estava em Portugal. Estava dando aulas lá em Portugal, fazia parte do comitê de anistia, estive lá com o Brizola muito tempo em Lisboa, fui signatário da Carta de Lisboa, fiquei amigo do Mário Soares, que ajudou muito a luta democrática aqui no Brasil, e, bem, tive também, no tempo que eu tive lá em Portugal, tive trabalhando na Guiné-Bissau 4 vezes. Sabe com quem eu tive lá? Paulo Freire e o nosso grande geógrafo Milton Santos, que também já está em outro patamar. Eu pensei imediatamente no Paulo Freire quando você falou Guiné-Bissau, porque o Miguel Paiva, que é o cartunista que nos colabora com a gente aqui, do Colégio de Aplicação. Também colaborou com o Paulo Freire naquela época. Ô, Mink, tá na hora de você publicar uma biografia sua. Porque tem muita história para contar, hein? Vamos fazer um filme aí disso aí. Eu prefiro continuar agitando o meu dia a dia. Ainda temos muitas batalhas pela frente. É claro, não, mas não impede de você continuar as batalhas. Aliás, estava falando com o Mink aqui no bastidor, gente, porque da última vez que a gente se encontrou, o Mink falou a seguinte frase, né, para mim, assim, garimpeiros tremei. Isso foi antes da ação do governo no território Yanomami, né? Garimpeiros tremei. E aí eu vi tudo isso se realizar. Realmente eles tinham de ter tremido e estão tremendo até agora. Foi uma ação muito forte do governo. Eu queria que você comentasse para a gente, Mink. Isso, Conde. Olha, o processo todo. Quando eu falei isso para você, foi em dezembro. Eu ainda estava no grupo de transição com a Marina,
Isabela, Jorge Viana e o delegado Saraiva, delegado Alexandre Saraiva da Polícia Federal, que, aliás, foi afastado lá da Amazônia porque ele fez a maior apreensão de madeira do Brasil e brigou, bateu de frente com o ministro Salles. Então, ele foi punido pela sua coragem, pela sua correção. Aliás, eu estou brigando, né, para que a Polícia Federal coloque ele num posto bacana, a própria Marina coloque ele na fiscalização de banco. Você acredita que o Saraiva está até hoje aqui, foi afastado, está aqui numa delegacia em Volta Redonda, né? Ele está na linha de frente, que é o forte dele. Bom, ele foi exonerado e não voltou ainda para a Polícia Federal? Não, ele não foi exonerado. Ele foi não foi exonerado. E a punição dele foi ficar para Volta Redonda. Ele, que era o superintendente da Amazônia, fez a maior apreensão de madeira, como ele seria necessário. Mas por que eu falei do Saraiva? Porque no grupo de transição, o Saraiva levantou uma tese que eu abracei e depois a Marina e a Isabela abraçaram também, que é o seguinte: para tirar os garimpeiros mais rapidamente, não tem que jogar bomba, nem dar tiro, tem que cortar as linhas de transmissão deles, de abastecimento. Os barcos, as lanchas rápidas e os helicópteros e jatinhos, porque lá no meio do mato, lá, sem comida, sem gasolina, sem mercúrio e sem arma, eles vão embora. É claro que houve ações no terreno. Inclusive, eu comentava contigo agora no bastidor, antes de começar, que eu também estou contente porque eles estão utilizando um decreto que eu preparei e o Lula assinou em 2008, que é o decreto que regulamentou a Lei de Crimes Ambientais e instituiu o sistema do perdimento. O que é o perdimento? Equipamentos como avião, trator, motosserra, até gado, a gente pegou o boi pirata com base nesse decreto, que estejam sendo usados para cometer crimes ambientais continuados, podem ser apreendidos administrativamente, sem processo judicial, apreendidos e ou destruídos ou alocados para a própria polícia. No caso do boi pirata, eu doei tudo para o Fome Zero. Não, o meio ambiente virou o maior doador do Fome Zero. O Patrus Ananias, o Conte, me encontrava, abria um sorriso de orelha a orelha. O meio ambiente virou o fornecedor de churrasquinho para o Fome Zero. Mas então, você tem razão. Eu falei contigo em dezembro, tremei garimpeiros ilegais, poluidores, e aconteceu mesmo. O governo fez uma ação muito efetiva. Agora tem outras terras indígenas. Aliás, vários desses se deslocaram. E eles vão para outros lugares, né? Você vê que isso, você tem uma vitória aqui, mas não pode sossegar porque é permanente, né? E tem que reforçar a fiscalização dessas terras indígenas. E agora, felizmente, o Lula voltou a demarcar. Já tinham 14 processos de demarcação e homologação prontos. Ele já assinou 6, vai assinar 8 agora ainda no primeiro semestre. No tempo que eu fui ministro, só 2 anos, nós apoiamos a FUNAI e o Ministério da Justiça, foram demarcados 5,8 milhões de hectares de terras indígenas. E o Bolsovírus cumpriu a promessa dele, demarcou 0 hectares, homologou 0 hectares de terra indígena e ainda trabalhou para reduzir. Asfixiou e militarizou a FUNAI e fez vários decretos, OMPs, uma delas, essa do marco temporal, que quer reduzir o acesso dos indígenas a terras imemoriais, terras que a eles pertencem. Mais uma batalha para a gente enfrentar. Mais uma batalha. Quando você vê ali as imagens aéreas do território Yanomami,
o que foi, porque assim, a destruição foi muito grande. Eu vejo os rios assoreados. Foi genocídio, assim, genocídio mesmo. Genocídio mesmo, não pode esquecer essa punição também. E tem que pegar os financiadores, né, Mink? Não adianta pegar os garimpeiros que são a ponta, né? Isso eu ainda estou esperando, viu? Ô, Conde, outra coisa, você pegou um ponto aí importante. Estudos sérios detectaram que o destino do ouro ilegal são grandes empresas italianas e inglesas. Então, eles que juram defender o planeta, o clima, o meio ambiente, deviam de estar de olho, porque além do contrabando afetar as finanças do Brasil, o Haddad agora quer recuperar as fontes de entrada de recursos, né? Além disso, indiretamente, estão financiando o massacre Yanomami e o desmatamento ilegal. Então, rastrear a cadeia do ouro é essencial. A comunidade internacional que pressiona, né, pela Amazônia e tudo mais, eles têm culpa no cartório também, né? Eles não podem ficar só ali, né, achando que estão fora desse processo todo, né? Quanto ouro foi tirado de lá depois do golpe, Mink? É uma coisa que também a gente precisa... Muito ouro. Não, já tem avaliação disso. São bilhões em reais ou euros, bilhões. E mais da metade do ouro é ilegal, clandestino, contrabando. Vê o quanto a gente não está perdendo aí, que poderia estar financiando programas como a volta do Mais Médicos, universidade, ampliação do Bolsa Família. Tem que ter exatamente, mais uma fonte de receita para botar a economia equilibrada. Carlos Mink, aqui, o rei do TikTok. Né? Como é que está o TikTok, Carlos Mink? As dancinhas, os Reels. Esse é o grande Mink no TikTok. Siga Olha, eu no início não queria, achava que ia pagar o maior Mink Leão Dourado da história. Mas aí depois que eu vi que não só a garotada, mas os coroas também adoravam. Pô, dancinha, quanto tempo você não faz uma dancinha? Eu falei, não, pronto. Então, adotei os Reels e as dancinhas. Ô, Mink, eu vi uma matéria recente, a pergunta, vou refazer aqui, porque queria te perguntar sobre os rios ali, são 3 rios principais ali no território Yanomami, né? Como é que vai ser a recuperação? A natureza se recupera, né? A gente viu no Mato Grosso, a gente teve o Dia do Fogo lá, foi uma coisa terrível, 30% da área verde foi desmatada, foi queimada na região ali do Pantanal, e eu vi que recuperou ali, os moradores locais dizendo, né? Choveu, já recuperou. Você tem essa informação? Como é que funciona esses biomas? Eu estou acompanhando de perto a questão do Pantanal. Aliás, no meu tempo, uma das principais batalhas que a gente teve no governo, nesse caso bem sucedida, foi impedir o avanço da cana-de-açúcar no Pantanal, que era defendido pelo então ministro de Agricultura, Reinhold Stefanes, né, que era deputado ruralista pelo Paraná, e apoiado pelos governadores lá do Mato Grosso do Sul. Essa questão do Pantanal, esses incêndios, todo ano tem incêndio, mas esses muitos incêndios que devastaram uma parte muito grande da fauna, e essa não foi recomposta ainda, não foi completamente recomposta, porque a árvore é mais fácil crescer do que recompor as cadeias alimentares, os ecossistemas com onça, tamanduá, serpentes. Isso demora muito mais tempo, Conde, muito mais tempo. Então, o que acontece? O governo Bolsovírus e sinistro Salles, eles cortaram dinheiro do ICMBio, do IBAMA, cortaram dinheiro do Preve Fogo e cortaram dinheiro para recrutar os brigadistas que combatem os incêndios e também antes vão lá conversar com os agricultores para não usarem fogo na época da estiagem. Se você usa fogo na época da seca, o vento leva aquilo e aquilo lambe
a floresta, esturrica, onça, tamanduá, porco-espinho que tiver pela frente. Então, prevenção, educação, zoneamento econômico e ecológico, a gente tem muita coisa a fazer. É claro que a natureza, você falou bem, tem uma grande capacidade de regeneração. Mas, primeiro, essa capacidade não é infinita. E depois, ela não age por igual. Eu acabei de explicar que a parte da fauna é muito mais lenta a recuperação. Portanto, a prevenção e o zoneamento econômico e ecológico são os caminhos, assim como reequipar os órgãos que foram aniquilados pelo bolsovírus. E ali nos rios do território Yanomami, pela sua experiência, pelo que você viu ali, você chegou aí lá nesse momento? Sim, foi lá? Tive. Você acha que vai recuperar aquilo lá? Olha, deixa eu te dizer, mesma coisa, diferentemente. A contaminação com mercúrio, por exemplo, essa é muito complicada, porque ela é persistente, ela não sai do meio ambiente. Não sai de uma pessoa também. Não sei se você sabe, Conde, que a Marina, nossa ministra, ela foi contaminada por mercúrio e é contaminada até hoje e será até o fim da vida. Ela tem que, uma vez por ano, se tratar lá nos Estados Unidos e tem debilidades, porque o mercúrio, metal pesado, entra no nosso organismo, no meio ambiente e fica. É claro que fica lá no fundo. O que significa isso? Os peixes que estão na superfície ou no meio do rio não vão se contaminar se você parar de jogar mercúrio. Mas aqueles outros peixes, como o cascudo, que estão em contato lá no fundo com aquelas plantinhas lá agarradas no fundo, esses ainda vai demorar muitos anos, porque você para de lançar, mas você não elimina aquilo que está lá no fundo. Então, vai haver uma recuperação mais rápida para o que está mais do meio para cima na superfície e uma bastante mais lenta para aquilo que está em contato com o sedimento no fundo. Carlos Mink aqui no nosso Giro das 11, sempre bom conversar com o Mink, trazer comentários aqui do nosso bate-papo. Mink, Cristina Borges está dizendo aqui, vejo o Mink, lembro do querido Herbert Daniel, ambientalista de Prima, que nos deixou muito jovem. Saraiva no Ibama já. Herbert Daniel, eu não estou lembrando. Herbert Daniel era meu companheiro, era guerrilheiro, estava no Vale da Ribeira com Lamarca, era um gay, foi exilado conosco, voltou para o Brasil, se candidatou pelo PV-PT. O Herbert Daniel é uma figura top do mundo LGBT. Ele escreveu vários e vários livros e trabalhou com Betinho na ABIA, que é a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. Quando eu botei um camisão de 18 metros no obelisco da Rio Branco para contestar as campanhas da igreja à época contra a camisinha, o Herbert Daniel e o Betinho, que eram da BIA, né? E ambos morreram resultantes da questão da AIDS, o Betinho por ser hemofílico, junto com Enfield, com a família dele, e o Herbert Daniel por ser LGBT numa época que não se tinha cuidados nenhuns, nem a questão do sangue. Então, Betinho, meu grande companheiro, Herbert Daniel, grande companheiro também. Precisa ser resgatada a história do Herbert Daniel, sim. Hein? É importante essa guerrilheiro gay, teórico, pioneiro, fundador do PV, também. Devia ser uma figura, assim, encantadora. Encantadora. Ô, Mink, deixa eu avançar aqui. Silene Lemes, fale sobre a exploração Petrobras na Amazônia. Calma que a gente já vai falar, esse é o tema quente, todo mundo querendo que eu comente aqui. Marco Eliel, bom dia, Conde, Comunidade Giro, Salles no comando da CPI MST, escárnio total, é óbvio, né? Arte Violeta, Saraiva no Ibama, já. Isso. E aqui a Lourdes Bárbara Gellen, que saudade do Ming. Pô, você foi promovido agora em homenagem ao Japão, né? Ming. Dinastia Ming, chinesa. Dinastia da China, desculpa. Dinastia Ming. Dinastia Mink. Mink. Deixa eu comentar, então, algumas das questões que os nossos acompanhantes aqui colocaram. Primeiro, duas pessoas já falaram do Saraiva,
Eu falei com Flávio Dino sobre isso, gosto muito, tenho uma relação excelente com Flávio Dino. Ele ficou de analisar, porque a gente não pode considerar que uma punição por ele ter feito o seu papel que vá se manter, ou na Polícia Federal ou no IBAMA. Ele é necessário, é necessário. Agora, a questão do petróleo e a questão da Marina. Veja, eu acompanho de perto essa questão e acho que o IBAMA e a Marina têm razão. O que acontece? Existe um escritório do IBAMA, que por acaso funciona aqui no Rio de Janeiro, mas é nacional, que é o Escritório de Licenciamento de Petróleo e Gás, altamente técnico, né? Esse escritório analisou, há um ano analisa os documentos que a Petrobras deu para explorar o petróleo na margem equatorial do Rio Amazonas e também pegando o litoral norte. E chegou à seguinte conclusão técnica. Eu li os relatórios, são relatórios grandes. Não há análise de impactos ampla e confiável sobre a ictiofauna, né, a fauna dos rios, do mar, sobre a questão dos corais, sobre os manguezais que só existem lá na foz do Amazonas, e diz que, instada a oferecer mais estudos e mais elementos, a Petrobras perdeu os prazos. Por isso, o Escritório de Licenciamento de Petróleo e Gás do IBAMA aconselha o IBAMA a não conceder a licença de prospecção, né, que é até anterior à da exploração. O presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, estava numa saia justa, porque muitos outros ministros, inclusive de Minas e Energia, né, e os governadores dessa região, do Amapá, de outros lados, eles querem, porque acham que aquilo vai ser a redenção econômica, vai ser um novo pré-sal lá em cima na Amazônia. O Rodrigo Agostinho, que já presidiu a Frente Parlamentar Ambientalista, mas é uma pessoa muito séria, ele foi prefeito de Bauru, em São Paulo, mas não foi ele que inventou aquele sanduíche Bauru, não, já existia aquele sanduíche, mas ele foi prefeito de Bauru. E o Rodrigo Agostinho, 2 dias atrás, falou, olha, acatamos, ele não fez os estudos, quem fez foi o escritório, ele acatou e indeferiu essa licença. Veja, na verdade, essa região é muito ampla. Ela começa lá perto do Amapá, onde tem também muitos povos indígenas, mas pega uma parte Amazonas, Pará, e vai até Maranhão e Ceará. É uma bacia muito grande. Na área do Rio Grande do Norte, por exemplo, que é o finzinho dessa bacia, não há problema e as licenças já foram dadas e está tendo prospecção aí, nessa área. A área mais sensível é essa, mais perto do Amapá. Qual área que já tem prospecção, desculpa? Rio Grande do Norte, a Bacia Potiguar. Bacia Potiguar. Tá. Já tem, essa já tem. E é a mesma bacia, mas é porque ela é enorme. Então, o que acontece? Eu, hoje mesmo, mandei uma mensagem apoiando a Marina e pedindo para os cientistas se manifestarem, porque esse ponto tem uma confluência de várias linhas. O primeiro é a proteção dos oceanos. Há pouco tempo teve uma conferência da ONU e o Brasil se comprometeu, o Brasil e vários países, a ampliar para 30% as unidades de conservação marinhas, onde atualmente a gente defende 6, 7% da nossa área marinha e 25% da nossa área terrestre. Então, veja que a proteção marinha é mais fraca. Então, isso foi um ponto. Segundo ponto, em outra convenção de biodiversidade, o Brasil se comprometeu a ampliar para 30% a proteção de toda a biodiversidade, de todos os bichos ameaçados, de todas as árvores ameaçadas, criar mais unidades de conservação e corredores de biodiversidade. Terceira questão, clima. O Brasil se comprometeu a não subsidiar mais o carvão e substituir progressivamente
o petróleo por outras fontes de energia. Então, esta questão junta três: proteção do oceano, proteção da biodiversidade e a questão climática. É claro que a Petrobras vai fazer? Vai recorrer administrativamente, vai pedir mais tempo para apresentar novos estudos, né? Vai querer ver outras áreas próximas aonde poderá, com certos cuidados, haver exploração sem detonar os corais, os manguezais amazônicos, a pesca dos povos indígenas que estão lá perto, que são uns 5 ou 6. Então, isso não acaba aqui. Mas, nesse momento, a Marina está sendo atacada, e o Rodrigo Agostinho, porque estão querendo brecar o desenvolvimento do norte do país, porque o sudeste já tem o pré-sal, e esse seria o pré-sal do norte. Na verdade, a Marina não tomou nenhuma decisão, quem tomou foi o Agostinho, claro, com apoio da Marina, mas referendando uma decisão técnica. Então, seria vexaminoso se o governo, por uma questão política, falasse: não, a gente está querendo dinheiro para o Fundo Amazônia, dinheiro para o Fundo Clima, retomar o protagonismo ambiental, e vamos desqualificar uma decisão técnica de um escritório que é top de linha. A saída é essa área realmente ser preservada e outras áreas menos próximas dos manguezais, dos corais, dos indígenas, com muito mais cuidados e mais estudos, poder ter, então, não nessa, em outras próximas, algum tipo de exploração, mas sempre priorizando as energias alternativas. Não adianta a gente escrever, né, compromisso lá fora e descumprir depois aqui dentro tudo que a gente assina lá fora. Seria literalmente para inglês ver. Olha, é um debate muito importante. No meio desse debate, eu vi que no Pacífico parece que a exploração não é permitida, só no Golfo do México, né? E também ali naquele Atlântico, mais próximo à costa estadunidense, também não se permite exploração. Tem várias áreas de interdição, inclusive na Groenlândia, inclusive na Antártica, algumas áreas próximas. Realmente, eu me lembro, ô Conde, quando foi em junho de 2009, eu levei o nosso presidente Lula para o arquipélago de Abrolhos, aonde ele mergulhou de calções, né? E ele assinou, naquele dia, a proibição da exploração do petróleo e gás no arquipélago de Abrolhos. E assinou uma reserva extrativista de Caçurubá, no sul da Bahia, que a minha equipe do ICMBio tinha preparado, de 200 mil hectares, para proteger os manguezais, para os pescadores continuarem pescando, mas sem destruir os manguezais. Então, até hoje, lá, não tem campo de golfe, para o pescador não virar apanhador de bolinha de golfe nos resorts dos ricos. Tem que continuar pescando e dando peixinho fresco na mesa do Conde, na mesa do Carlinhos Mink, dos nossos filhos. E aí, meu caro, o Lula assinou, em 2009, proibição de exploração de... Porque Abrolhos é a base do fluxo migratório das baleias jubarte, dos golfinhos, das tartarugas de pente. E o Lobão, na época, o Lobão era o ministro de Minas e Energia, quis me enforcar. E o Lula foi lá, assinou e mergulhou de calções. Eu, ele e o Franklin Martins. Nadamos lá, os 3 peladões lá no arquipélago de Abrolhos, no meio das baleias jubarte. Tem foto disso, ô Mink? Tem foto? Sobrou alguma foto? Tem, vou mandar foto. Eu não sei se o Lula vai querer censurar ele só de calção nadando. Não, ele é exibido. Ele já apareceu em outras fotos nadando. Mas, então, veja bem, em 2009, a gente está em 2023. Portanto, esse fato é 14 anos atrás. Ora, com muito menos informação e com muito menos compromisso assumido pelo Brasil, o Lula confrontou o então ministro Lobão. Quando o Lobão brigava comigo na televisão, eu chegava: Lobão, se você está pensando que eu sou Chapeuzinho Vermelho, você está muito enganado a meu respeito.
Aí ele ia se queixar Ô, para o Mink, Lula. Ia se queixar para o Lula. Foi se queixar? Foi. O Foi, Mink está sério? dizendo que não é Chapeuzinho Vermelho, está me ridicularizando e tal. Ô, Mink, essa sua alegria, eu sinto, ela faz falta nesse governo de hoje, viu? Você agitou, aliás, já naquela sua passagem, você chegou causando ali. É legal porque todo mundo fica esperto, né? Tem que... eu não era conhecido nacionalmente, só no Rio de Janeiro. E as pessoas já achavam que eu ia para o lugar da Marina, ia carimbar tudo que tivesse na minha frente. Eu comecei logo pegando o boi pirata na Amazônia, passamos logo uma multa. Olha, isso me deu um problema político que eu vou contar aqui agora em primeira mão. Eu perguntei, vem cá, quem que destrói mais a Mata Atlântica? Disseram, Pernambuco. Falei, como? Só sobrou 3%. Os engenhos de açúcar plantavam cana até dentro dos rios e tinha uma faixa estreita, porque depois tem o semiárido, a caatinga, lá para dentro. A faixa de Mata Atlântica no Nordeste é restrita. Então, eu falei, mas ninguém multa? Eu falei, não, tem aqui, disseram, o pessoal do IBAMA disse para mim, tem 140 milhões de multa para aplicar, mas ninguém deixa a gente aplicar essa multa. Aí eu falei, vamos aplicar a multa. E aí teve uma coletiva, o IBAMA aplicou 140 milhões de multa nos usineiros de cana-de-açúcar. No dia seguinte, estava o então governador de Pernambuco, né, socialista, depois candidato a presidente, que morreu num desastre de avião, né? Depois a Marina assumiu o lugar dele, foi lá reclamar, e quem estava junto com ele? O atual ministro de Defesa, Múcio, que era ministro na época, e no passado tinha sido usineiro também. Foram para cima de mim e falaram, Mink, esse cara do IBAMA quer quebrar Pernambuco, você tem que exonerá-lo. Eu falei, mas vem cá, mas fui eu que disse para ele para aplicar as multas, como é que eu vou exonerá-lo? Puta, deu um problema que você não imagina. O Lula falou, Mink, você está há uma semana aqui, já está querendo criar problema no meu estado, com um governador aliado, com um ministro aliado. Olha a confusão. Eu falei, não, vai fazer um TAC, vai ajustar, mas tem que ir reflorestando, tem que parar de desmatar, está muito ruim, mas não vai fechar nada e tal. Isso foi com uma semana de governo, já comprei uma confusão daquelas. E queriam que eu exonerasse o cara do IBAMA. Eu falei, mas como é que eu vou exonerar ele? Eu que pedi para ele tascar a multa que já existia. Mas o Lula gostou dessa tua, né? Assim, ele gosta, gostava. Né? Ele achava eu meio maluco, mas no fundo ele achava que era para o bem. Porque eu também negociava com os setores empresariais, a moratória da soja. São muitas histórias. Tem a sua história com o Stefanes, né? Que você também foi para cima dele. Exatamente. Né? Mas ele, no fundo, gostava, porque eu tinha diálogo com os empresários, o desmatamento caía, mas a gente viabilizava a madeira legal, a soja legal, íamos enquadrando eles no zoneamento de tal maneira que a nossa história não era inviabilizar, era colocar no trilho mais sustentável. Carlos Mink, aqui Ana Cristina Valcarcel Velarde, imperdível livro do Alexandre Saraiva, Selva, não deixem de ler, de uma riqueza de detalhes o que se passa na Amazônia, ampliando por óbvio com o inominável e por outros lugares que passou. Eu fui no lançamento desse livro. Perfeito. Você que já criou um vínculo, uma amizade com o Saraiva, né? Sim, e aliás, essa amizade é antiga, viu? Porque o Saraiva, ele antes de ser superintendente na Amazônia, era da Polícia Federal aqui na Baixada Fluminense. Então, a gente fazia ações, por exemplo, para proteger a Rebio Tinguá, a reserva biológica do Tinguá, que tem 20 mil hectares, pega a parte alta de Nova Iguaçu, Caxias. Eu fazia operações em 2006, 2007, com Saraiva, para destruir fornos ilegais de carvão, contrabandistas de fauna. Então, eu fazia ações com Saraiva há muito tempo atrás. Está explicado por que o Saraiva, né, ele foi influenciado pelo Mink, então é por isso que ele deu. Nos influenciamos mutuamente. Mutuamente, claro.
Paulo Henrique Franco, e o arcabouço fiscal, condão, esse monstrengo não vai amarrar o governo? Olha, não vai dar tempo de falar com o Mink sobre isso. Deixa para o outro. Ler. Olha, mas eu defendo, viu? Só quero dizer que eu defendo o Haddad, acho que o Haddad está no caminho certo, ele tem que ter alguma estabilidade para avançar os programas sociais que a gente quer. Minha Casa Minha Vida, mais médicos, universidade. Olha, não adianta dizer que a gente quer ficar sem amarra nenhuma, porque aí o Congresso é conservador, o Banco Central é conservador, você tem que olhar o contexto total. E o Haddad está certo e o Lula está dando sustento para o Haddad. O pessoal está me lembrando aqui, o César Augusto Murari pergunta ao Mink se ele está engajado no Pão de Açúcar sem tirolesa. Você viu isso? Eu trouxe aqui uma arquiteta, a Palome Yamagata, e um escalador, o André Ilha. André Ilha, meu companheiro. É um projeto totalmente absurdo. É absurdo. Inclusive, eu fui na manifestação, entrei com um projeto de lei para impedir que aquilo seja destruído, né? Consegui fazer uma reunião no meu gabinete com o André Ilha, os principais líderes do movimento, montanhistas, moradores da Urca, procuradores, né? Com o atual presidente do IPHAN, né? E isso, o problema é que essas licenças foram dadas na gestão anterior. E para conseguir a licença, eles disseram que não iam tirar pedra do Pão de Açúcar, que não iam expandir a ocupação lá em cima. Depois, quando foi filmado que eles tiraram caminhões de pedra no monumento tombado, a Unesco, que deu o patrimônio da humanidade, o Pão de Açúcar, já está analisando rever isso. Então, supostamente, eles estão querendo ampliar o turismo com tirolesa e estão dando um tiro no pé, que se a gente perde esse patrimônio, ninguém vem aqui para ver tirolesa ou ver restaurante. Uma tirolesa no pé. É uma beleza infinita, inédita. Vão estragar o principal para conseguir uns tostõezinhos lá. Tostõezinhos. Olha, você que é amigo, você é amigo do Eduardo Paes também, né? Ou não? Me dou com ele, me dou com ele, me dou bem com ele. Lidou com ele. Fala para o Eduardo Paes. Já falei. O que é isso? Nesse caso, ele tem uma ideia de que aquilo, afinal de contas, é um exagero dos ambientais, porque ele não viu como foi vendido no início, foi vendido da seguinte maneira, que a tirolesa vai atrair muito mais gente, são os fiozinhos menores, tem lá já o bondão do Pão de Açúcar, que é uma coisa grandona, o que vai atrapalhar um fiozinho, que vai ser uma coisa bacana, pessoal que gosta de aventura vai trazer muito mais gente. Dito assim, parece que os ambientalistas são uns neuróticos que vivem no mundo da Lua. Quando você começa a ver o projeto, o que eles já arrancaram de pedra que não podiam e sonegaram essa informação. Sonegaram. E eles querem aumentar 60% a ocupação lá em cima, no topo de morro, né? Então, eu acho que o Eduardo Paes ele foi induzido a erro por aqueles que venderam com uma coisa mal assessorado nesse quesito. Ô Mink, tanta coisa para falar com o Mink. Fica para a próxima. Ô Mink, espera um pouquinho, calma, tem mais uma aqui, dá tempo de você falar mais uma coisa aqui, que eu quero saber o seguinte, como é que o governo vai e como é que o Brasil, a sociedade vai lidar com esse processo hostil ao meio ambiente, que é o agronegócio, que é a monocultura. É um desafio e acho que não pode ser adiado mais, né? É uma situação. Mas olha, o Conte, eu não sou tão pessimista e também não trato o agronegócio como se fosse uma coisa só, porque não é. Os setores mais avançados do agronegócio, que exportam, eles já têm uma série de cuidados, porque sabem que se usarem, por exemplo, agrotóxicos proibidos nesses países, os produtos vão ser barrados. Agora, a União Europeia tirou uma posição, não só na Amazônia, em relação ao Cerrado também. Grãos e carne que vierem de desmatamentos recentes não serão admitidos. É claro que eles têm lá o protecionismo deles. Mas, como diria o nosso saudoso Tim Maia, me dê motivos. Se a gente fizer a lambança aqui, a gente vai dar motivo para o protecionismo. O Bolsonaro fechou as portas do mundo. O Lula está abrindo.
pela questão da relação com a China. Ele está agora no Japão, Lula. Já teve nos Estados Unidos. E a questão ambiental abre as portas. O Lula abre as portas. Isso é ótimo para o agronegócio. O Bolsonaro fechava as portas, atacava a China, nosso maior parceiro. Então, claro, tem um setor atrasado do agronegócio, que são os desmatadores, os grileiros, a turminha que não quer obedecer à regra ambiental, não quer recompor as suas APPs. Eu acho que a grande produção exportadora não compactua com isso, até porque a própria Embrapa falou, nós temos 130 milhões de áreas de pastos degradados recuperáveis. Nós, com a produtividade aumentando, e a Embrapa é top de linha, nós podemos duplicar nossa produção sem derrubar uma árvore. Então, eu acho que o problema não está no... É claro que tem um coração do agronegócio que virou bolsonarista. O MST, e com isso eu vou concluir, eu adoro o MST. Fui para São Paulo agora, fui para a feira do MST, fui chamado para a mesa. Olha o mal do MST aqui, hein? Comi muita comida orgânica, tomei cachaça orgânica, bastante cachaça, adernei, mas adernava sempre para o lado esquerdo, nunca adernava para o lado direito. Né? Agora, por exemplo, eu acho que o MST cometeu alguns erros. Não podia ter ocupado a terra da Embrapa, nem terra produtiva. Ocupasse as improdutivas. Eu participei de várias ocupações apoiando o MST. Eu acho que quem a gente apoia, a gente pode fazer uma crítica construtiva. Não vai dar também munição para essa CPI de trogloditas que estão querendo criminalizar o movimento social. É agrotroglo, trogloditas do agro. Haja... Mas o MST não podia ter ocupado a terra da Embrapa, pisou na bola. Eu falo isso como apoiador. Estive na feira, tomei cachaça e abracei o Stedley. Então, quem faz isso tudo tem o direito de fazer uma crítica construtiva. Claro, você tem direito. A Marina que eu apoio, eu também faço uma crítica construtiva. Leve o Saraiva para lá e constitua a Força Nacional Ambiental, que a gente aprovou no grupo de transição, já tem um decreto do Lula, o IBAMA, que no início era contra, viu que isso não era militarização, que esses policiais vão ser treinados e comandados pelo IBAMA, a gente precisa de braços. Então, Força Nacional Ambiental foi aprovada pelo grupo de transição. Vamos fazer todo o apoio para a Marina, mas sempre dando algumas sugestões construtivas também, que faz parte do debate democrático. Com esse charme todo, o Mink pode falar o que ele quiser, né, Mink? Você vai sempre construir um momento bom aqui para a gente. Obrigado, querido. Um beijo para você. Bom trabalho. Saudações eco-sustentáveis, biodiversas e planetárias. Carlos Mink, valeu, querido.